A cada ano, 400 milhões de cogumelos são colhidos em uma das maiores fazendas de cogumelos do mundo. Eles são cultivados em composto vegetal feito com uma quantidade ultra secreta de excremento de galinha e dobram de tamanho a cada 24 horas. Mas como são processados e enlatados 400 milhões de cogumelos por ano? Descubra o mundo fascinante por trás dos cogumelos que tanto desfrutamos em nossas refeições. Os cogumelos foram cultivados pela primeira vez no ano 600 d.C. A partir do século XVIII, o cultivo em larga escala deste cogumelo comestível começou, e desde então, ele se tornou um dos vegetais mais consumidos em todo o mundo. Esses cogumelos irresistíveis têm cativado os paladares da humanidade desde tempos imemoriais. Somente meados do século passado que o cogumelo começou a ser utilizado em nossos pratos, e o fez com tanta força que hoje em dia mais de 200 milhões de quilos são produzidos a cada ano. Embora possa parecer incrível, uma pequena cidade tem um cultivo anual de quase 200 milhões de quilos de cogumelos. Os agricultores cultivam e colhem quase 400 milhões de cogumelos por ano nessa pequena cidade da Pensilvânia. A cidade mais famosa em relação a cogumelos é um pequeno recanto dos Estados Unidos. Esta é a cidade de Kennedy Square, a capital mundial dos cogumelos. Ao redor desta pequena cidade com apenas 6 mil habitantes, mais de 60 fazendas de cogumelos surgiram. Juntas elas produzem mais da metade da colheita total de cogumelos dos Estados Unidos. Uma das maiores é a South Mill Chance, que colhe 500 mil quilos de cogumelos por semana. Cogumelos são fungos que são colhidos antes de seu chapéu se abrir e enquanto ainda estão firmes. Mas cultivá-los é mais difícil do que parece. O processo de cultivo dos cogumelos começa com a preparação do substrato, que é o material no qual os fungos crescerão. Geralmente o substrato é composto por misturas de composto vegetal, palha, esterco e outros ingredientes orgânicos. Em seguida, o substrato é inoculado com esporos ou micélio de cogumelos, o que dá início ao crescimento dos fungos. Na fábrica são produzidas 140 mil toneladas por ano de um composto vegetal especial. Os cogumelos crescem no composto e preparar esse composto não é simples. O substrato é uma mistura de feno, palha e um último ingrediente que pode não ser muito apetitoso. Isso porque cada fardo contém uma quantidade ultra secreta de excremento de galinha. O processo começa com um esterco de cavalo e palha. O equilíbrio exato entre umidade e ar é crítico, pois os cogumelos precisam de ambos para crescer. Portanto, os cultivadores de cogumelos precisam virá-lo frequentemente para ventilar e umedecê-lo diariamente por cerca de uma semana. Depois de misturar as matérias-primas, a água é adicionada. Agora é necessário transformá-las em composto em um bunker fedorento e fumegante. Isso dá início a uma atividade química e biológica. Trata-se de transformar os materiais orgânicos em uma massa homogênea. Através de técnicas mecanizadas, garante-se uma circulação constante de ar nas comportas. A circulação uniforme do ar também assegura uma fermentação uniforme da massa. Por meio desse processo bioquímico, energia é liberada e a temperatura do bunker sobe para 80 graus Celsius. A amônia é formada e micro-organismos crescem e se reproduzem, liberando calor. Para acelerar o processo de compostagem de 2 semanas, ar quente é introduzido nos bunkers, atingindo temperaturas de 82 graus. O oxigênio, o calor e a umidade proporcionam um paraíso mal cheiroso para as bactérias, que começam a trabalhar decompondo a mistura fumegante. Após 2 semanas, a mistura é pasteurizada para eliminar todas as bactérias ruins. É aquecida a 58 graus Celsius por 8 horas e em seguida a 45 graus Celsius por 5 dias. Em seguida é resfriada gradualmente ao longo de vários dias até atingir 25 graus Celsius, à medida que os micro-organismos convertem a amônia em uma proteína nitrogenada, um nutriente para os cogumelos. Então, o substrato é inoculado com esporos ou micélio de cogumelos. Aqui, eles os adquirem de empresas comerciais de esporos. São 1,6 milhões de litros por ano. Uma tremonha é usada para espalhar uma mistura uniforme de esporos por todo o composto, que é então colocado em 154 salas de cultivo termorreguladas. E este é o estágio final da conversão em um composto vegetal rico em nitrogênio, potássio e fósforo, pronto para o cultivo de cogumelos. Após a inoculação, o substrato é colocado em salas de incubação em condições controladas de umidade e temperatura.
Durante essa etapa, o micélio se desenvolverá e colonizará o substrato, formando uma rede branca de filamentos conhecida como micélio. Em todo o mundo, em escala industrial, utiliza-se a tecnologia de estantes para o cultivo de cogumelos, inventada nos Países Baixos. Os cogumelos são cultivados em ambientes fechados para controlar o ambiente. Tudo acontece em estantes verticais. Como os cogumelos não têm a capacidade de produzir clorofila de forma independente, uma condição necessária para o crescimento é um ambiente orgânico especialmente preparado. Além disso, é importante manter um clima constante e favorável aos cogumelos. A umidade da sala é mantida entre 70% e 95%. Eles não podem ser expostos à luz direta do sol. Nas primeiras semanas, a temperatura do ar fica entre 22 e 24 graus Celsius. Então, a temperatura é reduzida para 16 graus. O uso de sistemas climáticos avançados nas fazendas permite manter temperaturas favoráveis para os cogumelos durante todo o ano, independentemente da estação. Cada sala contém 96 toneladas de composto e funciona como um spa para as esporas. O micélio é a estrutura raiz do cogumelo e o cogumelo é o corpo frutífero do micélio. O composto é coberto por uma camada de terra e musgo de turfa. Mas para que os cogumelos frutifiquem, eles precisam convencer os micélios de que é outono o ano todo. Após algumas semanas, começam a crescer cogumelos minúsculos. As primeiras cabeças dos fungos aparecem apenas uma semana após o plantio. Eles crescem rapidamente, dobrando de tamanho a cada 24 horas. À medida que continuam a crescer, eles se expandem e adquirem a forma característica dos cogumelos, com seus chapéus e hastes. Isso ocorre na relativa escuridão. Ao longo do processo de cultivo, a temperatura e umidade adequadas devem ser mantidas para promover o crescimento ideal dos cogumelos. Além disso, inspeções regulares são realizadas para identificar e eliminar qualquer fungo indesejado ou contaminante. A temperatura é reduzida para 16 graus e meio, a umidade é reduzida para 86% e o ar externo é introduzido para eliminar o aumento dos níveis de CO2. Surpreendentemente, nessas condições, os cogumelos podem dobrar de tamanho a cada 24 horas. Depois que os cogumelos atingem o tamanho e a maturidade adequados, estão prontos para a colheita. Uma colhedora automática colhe os cogumelos cuidadosamente em alta velocidade, cortando-os desde a base do caule para evitar danos ao micélio. As colhedoras devem ter cuidado para não remover as raízes. Se permanecerem intactos, novos cogumelos brotarão a cada 3 ou 5 dias durante cerca de 3 semanas. Os cogumelos colhidos são então transportados por uma esteira, onde são separados por resíduos e partes não comestíveis. Os cogumelos que não atendem aos padrões de qualidade ou estão danificados são separados e descartados. Uma vez classificados, os cogumelos são minuciosamente lavados para remover qualquer sujeira, resíduos de terra ou compostos que possam estar presos em sua superfície. Na linha de embalagem, os cogumelos são pesados e colocados em caixas com as cabeças para cima. Para a fabricação de cogumelos enlatados, eles são cortados em fatias. Depois de cortados, são colocados em latas previamente esterilizadas. O líquido de cobertura é adicionado sobre os cogumelos, garantindo que eles estejam completamente cobertos. A cobertura é uma mistura de água e sal. Uma vez que as latas estão cheias de cogumelos e líquido de cobertura, o processo de selagem hermética das latas começa. A selagem é realizada por máquinas que aplicam uma tampa de metal em cada lata e a fecham com firmeza para evitar a entrada de ar e contaminadores. A selagem é uma etapa importante para garantir a adequada conservação do produto enlatado. Após a selagem das latas, elas são submetidas a um processo de esterilização para assegurar que os cogumelos e o líquido de cobertura estejam livres de micro-organismos que poderiam causar deteriorização. A esterilização também ajuda a prolongar a vida útil do produto enlatado. O processo de esterilização é realizado por meio do uso de autoclaves, que são câmaras pressurizadas, onde as latas são submetidas a altas temperaturas. Uma vez que as latas estão esterilizadas, os cogumelos estão prontos para distribuição. Se você quiser saber como o atum enlatado é feito, o link está na descrição e no primeiro comentário. Dê um like no vídeo se você gostou e compartilhe com alguém que possa estar interessado. Além disso, inscreva-se neste canal ativando as notificações para continuar aprendendo. Um abraço!